Eu sou Vanessa Lima, a presidente do movimento Infância Livre de Abusos. Eu estou aqui com a delegada de Polícia Federal, doutora Paula Meri, que é uma defensora e uma atuante na matéria contra a pedofilia. E eu gostaria de ouvir dela e que ela falasse para vocês como é trabalhar com um assunto tão delicado, tão constrangedor, né? E o que é para ela, como funciona o trabalho dela diante disso e o que é feito hoje efetivamente para que isso seja combatido. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham e seguem o trabalho do movimento Infância Livre de Abusos e todos aqueles que são atuantes no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças. Realmente é uma matéria muito difícil, muito árdua, Vanessa, da gente trabalhar, porque a gente costuma se deparar com o mal. A gente vê realmente o que as pessoas são capazes, as crueldades que são capazes de fazer com crianças. Porque são as cenas de estupro, tortura, violência psicológica. E uma coisa que choca também, igualmente, é muitas das vezes a omissão das famílias, das pessoas que seriam responsáveis por essas crianças, das pessoas que estão no entorno dessa criança e que muitas das vezes são coniventes. E o silêncio, eu costumo sempre falar que o silêncio ele perpetua a violência. Então a gente precisa sim falar sobre o assunto, a gente precisa ter coragem para enfrentar isso, porque só trazendo à luz, a gente dando informação, tanto para as crianças, para os adolescentes, como para os responsáveis das crueldades e da realidade, porque muitas das pessoas imaginam que o abuso sexual é algo que não existe, ou não existe hoje em 2019, ou não, aqui na minha cidade não. Isso é coisa que acontece lá no interior, ou com pessoas num determinado perfil assim ou assado. A minha família está a salvo disso. A minha filha, o meu filho estuda numa escola cara, de uma zona nobre da cidade, então ela está a salvo de qualquer perigo. Ou até erroneamente, como muitos pais responsáveis acreditam assim, não, meu filho não corre qualquer risco, porque ele vive de casa para a escola, da escola para casa, e quando está em casa ele fica na internet. Então ele está sob o meu olhar, sob a minha vigilância, ele está seguro. E hoje em dia a gente sabe que a internet, por exemplo, é um dos maiores lugares onde se concentram abusadores, agressores sexuais de crianças e adolescentes. Então, assim, os pais precisam estar atentos ao que as crianças fazem, a que tipo de ferramenta que elas se utilizam, se são jogos na internet, redes sociais. Os pais têm que ter controle do que é feito. Gosto muito de uma frase que o nosso amigo Casé Fortes fala, né, do Todos contra a Pedofilia, que ele diz, não existe senha para pai e mãe. Né? Então, os pais têm que estar atentos, alerta para tudo que as crianças fazem, acompanhar realmente a rotina dos filhos, saber com quem anda, com quem conversa, que tipo de atividades estão desenvolvendo e também ficarem alertas para os sinais que as crianças demonstram. Muitas das pessoas sempre perguntam, como identificar se uma criança está sendo vítima de violência sexual, quais os sinais. Não existe uma tabela, né? Não é algo matemático. Uma criança que foi abusada necessariamente vai apresentar esse ou aquele sinal. Mas eu sempre falo, a criança tem alguma mudança de comportamento. Então a criança era alegre, feliz, extrovertida, passa a ser uma criança introspectiva, tímida, ou se torna agressiva, ou uma criança que começa a ter problemas escolares, ou que já tinha determinadas habilidades, ou já conseguia, por exemplo, fazer determinadas coisas, atividades sozinha, ela volta para um processo, por exemplo, de infantilização. Porque a gente também precisa lembrar que nem todo abuso sexual ele deixa marcas físicas, ele deixa sinais. Então, por vezes, se uma criança foi encaminhada, por exemplo, por uma perícia, pode ser, a depender da violência sexual que ela tenha sofrido, que a gente não tenha mais o laudo seja, vamos assim dizer, negativo por uma violência. Então, assim, não basta só uma característica, uma cicatriz física. Né? A gente tem que estar atento para outros sinais que a criança dá. O que a senhora está querendo dizer para a gente, então, que isso acontece em qualquer ambiente, qualquer classe social, pode estar acontecendo na casa de qualquer pessoa nesse momento, não é isso?
Perfeito, Vanessa. Você fez uma colocação assim corretíssima. Não existe um perfil de abusador. Então, assim, pode ser em qualquer faixa etária, qualquer classe social, cultural, não tem religião, pode ser gente com religião, gente sem religião, com instrução, sem instrução. A única afirmativa que a gente pode fazer é que os estudos, as pesquisas mostram que a grande maioria dos abusadores são de homens, mas a gente também tem muitas mulheres que abusam sexualmente dos seus próprios filhos. Então, assim, o fato de uma pessoa, por vezes, demonstrar determinadas características que o tornariam, vamos assim dizer, acima de qualquer suspeita, não são suficientes para realmente invalidar um comportamento criminoso. Porque, assim, a gente costuma falar muito de estudos e pesquisas, mas é bom também que a gente diga que a gente trabalha muito com cifras negras, né, com subnotificações. Porque, muito embora os números sejam muito altos, assustadores, a gente sabe que a gente está muito aquém do que realmente acontece. Porque poucos são os casos realmente notificados. Então a gente tem sim que ficar atento, porque não tem um perfil que a gente fale assim, se a pessoa for assim, logo é um abusador de criança. Para todo o resto a gente precisa fechar os olhos. Então a gente tem que estar sempre atento com o que a criança faz e também sempre atento com aquele adulto que por vezes tem um interesse exagerado, que é sempre estar próximo daquelas crianças, prestativo demais, interessado demais em estar perto, em ter algum tipo de participação até exagerada, desproporcional na vida daquela criança. E bom que se diga também no que diz respeito à profissão. A gente tem policiais, médicos, advogados, militares, desempregados, estudantes. Então realmente pode ser toda e qualquer pessoa. Então a mensagem que a gente pode deixar aqui é que as crianças, elas sempre dão sinais. Os pais têm que ficar atentos a isso. Exatamente. Né? As crianças sempre dão sinais. A informação é a nossa melhor e maior arma. Claro, falar com a criança numa linguagem acessível, da forma que seja compreensível a ela e também ao adolescente, ficar atento aos sinais que a criança, de alguma forma, ela vai pedir socorro, nem que seja por um olhar. A gente tem, às vezes, algumas frases de campanha que falam que, por vezes, o choro é o grito mais alto que uma vítima pode dar. Então, ficar atento e, tão logo identifique algum indício que seja de abuso, de violência sexual contra a criança, tem que comunicar, porque a gente tem que romper o ciclo da violência. E o silêncio, ele só protege o abusador. O silêncio nunca protege uma vítima. Agradeço a oportunidade de levar essas informações ao pessoal do movimento, né? E obrigada mesmo. E peço a todos vocês que se unam a nós nesse combate, nessa missão, e que a gente consiga proteger e salvar uma criança. E parabéns pelo trabalho. Obrigada.